Para você que viu as minhas postagens da minha personagem Flora Nakuan aí nas minhas redes sociais, que ainda não sentiu empolgação, eu vou contar uma coisa que, de certa forma, impressionou até a mim. No começo, eu tinha apenas o intuito de fazer uma história, apenas uma representatividade nacional. Quando eu estava lapidando essa história, fui muito mais além disso. Quando eu quebrei essas restrições, fui tirando esses empecilhos que impediam a minha personagem a desenvolver-se, além do que uma simples princesa BR, eu fui percebendo que ela foi criando vida própria. Não estava fazendo apenas uma história, mas um universo fictício. Alguns até me perguntam onde é que eu tirei ou ouvi essa história, não é? Eu simplesmente digo que é da minha mente mesmo. E obviamente que não foi do dia para a noite. Passei praticamente quase um ano, foi só insistindo e fui até criar o que a gente vê hoje. E é aí que muitos subestimam o potencial, tanto da história quanto do autor. Ou eu digo do que se trata, as pessoas no máximo reagem do tipo. Depois você vai ver que existe toda uma estrutura viva, eu chamo de a biomagia do universo na Kuan. Logo na introdução, já é mostrado assim, Flora, apesar de ter nascido numa tribo indígena, ela não se enquadra em características genéricas e nenhuma aparência ou etnia. Ela nasceu como uma predestinada a julgar o coração dos bons e maus, sendo ela uma composição de uma profecia, que tipo, ela é só uma peça que compõe mais dois elementos. E ao desenrolar da história a gente vai percebendo quem é, como essa estrutura vai se desenrolando, né? Mas o esquema básico é para a profecia se completar, que é no caso esmagar o mal que cega o mundo. A juíza que iria pôr fim verdadeiramente a essa guerra e principalmente unir os povos que estão em intrigas, principalmente em sua região, né, de Caágera, contra a Serra do Pinhal. Isso é um mal hereditário. Sempre que eles derrotavam, sempre tinha uma outra linhagem da mesma família que voltava para dar continuidade a esse ciclo sem fim. Entende? O que vai dar fim a esse mal hereditário é essa combinação do elo triássico. Todos eles têm que estar uma certa concordância, como um triângulo equilátero, né? Como é dito na história, todos têm que ficar iguais. E nesse primeiro capítulo a gente é apresentado por mais três personagens. Frejó, por ter sua força descomunal e também descontrolada. O primeiro que foi capaz de peitar a besta vigilante que tentava a todo custo usurpar o Elixir Zoe. Guarda bem essa informação. Também somos apresentados a Helva, que seria a mãe da Flora. Helva, com um instinto de espiritualidade, ela é capaz de detectar vida e ser, de certa forma, a voz da esperança. E ela também é capaz de acalmar o conflito interno das pessoas, se sente agoniado ou descontrolado. Por isso que ela se completa com quem? Frejó. O próprio Frejó era naturalmente o braço de Nakuan. Ela que é o equilíbrio emocional também da sua força, ela é o autocontrole de Frejó, não só verbalmente, mas no geral espiritualmente. Esse tipo de mensagem também que me prende quando eu leio de novo, ver que a relva não é a sua fraqueza, mas impede de agir pela sua fraqueza, que seria ceder à provocação. Agir pela sua força ou pela raiva. Olha aí a mensagem. A gente também é apresentado pelo outro membro desse elo antigo, que é o Guiné, o curandeiro daquela vila. Ele é o protetor intelectual da Zoe. Ele é a mente onisciente, ele é basicamente o arquiteto desse universo aqui. Só que tem um trouble. Diferente de outras obras fictícias, coloquei aqui o meu diferencial, que lá em outras obras de ficção ou filme não tem, muitas vezes não apelam para isso. A responsabilidade de saber de tudo e não ficar entregando exatamente tudo de bandeja das coisas que vai acontecer, senão toda essa estrutura da realidade até abalaria o ciclo do tempo, né? E ao mesmo tempo que ele sabe de tudo, tem consciência do que vai acontecer e do que aconteceu, também não pode ficar calado, porque ele sabe das coisas, por ele ter esse nível de consciência. Embora que isso seja ficção,
Isso remete muito à nossa realidade. Olha aqui a mensagem. A pessoa que sabe das coisas, pode fazer e não faz, a responsabilidade cai sobre a gente mesmo. E por ser o sábio, naturalmente, todos vão ouvir de forma filosófica. É como uma pessoa que sabe o lugar, mas não pode te levar até lá. Então o que ele pode fazer é indicar o lugar. Ele tipo aproveita o momento conveniente da situação. E essa história aqui é tão profunda que até eu me perco, né? Voltando aqui, essa tal fera besta vigilante era um fazendeiro que era viciado no mal. Ele era viciado na adrenalina de lutar. Antes, ele apenas tinha a ambição de querer a Zoe. No caso, é um frasco que tem a capacidade de curar e restabelecer, reestruturar tudo, curar tudo. É a energia vital daquele universo em forma de frasco. Esse velho aí de 60 anos por aí, ele tinha artrite, né? Todo problema que você vê aí que tem num velho, era esse velho aí que tinha. Depois que ele se apossou disso, ele virou essa besta vigilante por uma característica singular. Ele tinha basicamente e ganhou a velocidade de uma onça, um jaguar, qualquer que seja, um felino veloz, feroz e agressivo. Bem, ele estava querendo conseguir uma coisa boa, mas de modo errado, porque a energia da Zoe é tão pura que, se for ingerido por alguém que esteja em conflito internamente, pode entrar em curto-circuito com o corpo da pessoa que tem amargura no coração ou algum tipo de fazer algo por vingança ou por algo pessoal. Conseguiu o que quis, mas isso virou uma espécie de toxina no coração dele. A última instância, quando o Frejó conseguiu abater ele, entre aspas, ele meio que teve uma certa crise no peito e sempre voltava de mês em mês, né? Meio que foi e nunca mais voltou. Passa 2 anos e nada desse cara. Frejó pensou que tinha matado ele, né? Helva, no entanto, achou estranho, porque antes ele mandava os capangas e tal, até antes dele ter tomado a Zoe, mas era muitos. Basicamente não via quase ninguém. O Helva notou que havia 2 pessoas nessa casa que ao mesmo tempo fazia com que impedisse esse velho de vir para a batalha. E meio que o Frejó já tava esperando o X1, né? Como era de costume, todo mês ele vir. E essas 2 pessoas, de certa forma, cessou a guerra. Então passaram-se meses, recalmaram. Frejó e Helva, então, puderam ter filhos. No caso, a nossa protagonista, Flora. Já nos 8º para 9º mês de gestação, o povo notou uma coisa muito invocada. É que os animais e as plantas faziam sinais de reverência, como um sinal de proteção ao bebê que estava no ventre da Helva. Deduziram que era a nossa tão esperada semente, a personificação do coração de Nakuan. Porque Frejó sempre lutava, o cara sempre voltava. Nesse dia que ele não voltava, ele não sentiu que havia paz plena ali, totalmente. Não era simplesmente naquela luta que ele conseguiu ter paz, mas sim silêncio. É uma coisa muito sutil. Guiné que foi às pressas acudir a Helva, que estava prestes a dar à luz com complicações no parto. Esqueci de dizer e ressaltar uma coisa muito importante. O Guiné, ele tinha apenas um frasco reservado especialmente para essa ocasião. E tem uma coisa muito interessante sobre a regra da Zoe. Ela só tem capacidade de restaurar saúde e o vigor de qualquer pessoa em estado crítico se estiver vivo, ainda vivo. A Zoe se comporta de forma prioritária. Ela é feita na dosagem para uma pessoa e no caso de uma gestante, que a Zoe também segue as regras da nutrição materna, ou seja, ela prioriza a nova vida, que no caso a criança, que se der de mais ou de menos, vai todo para ela. Tinha uma opção, no caso, se a Helva não tomasse. Flora, se fosse nascer, ela viria morta. Quem quiser que eu traga aqui toda a estrutura dessas regras num próximo vídeo ou num vídeo à parte, deixa aqui nos comentários, tá?